todos, gente, todos os que estão online, os que estão aqui presencial também, tá? Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Então, boa tarde, eu gostaria de dar início aqui à nossa próxima palestra do Congresso USP de Contabilidade, que é relacionado com o tema de seguradoras. E o título da palestra é Solvência no Mercado de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aos patrocinadores, que é a Constefaz, Grupo Genagua, CFC, Deloitte, PwC e o Traders Club. E o evento também conta com a participação do CIMA, da CAPES, da FECAP e da Universidade de São Paulo. Tá? Para proferir essa palestra, eu gostaria de convidar o professor César Rocha Neves, que é coordenador-geral de Regulação Prudencial da Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, sendo responsável pela regulamentação das regras de capital, provisão, contabilidade, investimento, gestão de risco, controles internos, governança, lavagem de dinheiro e registro de apólices, e também é professor adjunto e coordenador do curso de graduação em Ciências Atuariais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, professor César, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse evento. Eu tenho certeza que vai ser uma palestra bastante interessante, bastante rica. E para poder mediar essa sessão, eu gostaria de convidar também o professor João Vinícius, que é professor e coordenador do curso de Ciências Atuariais aqui da FEA-USP, além de ser membro do Instituto Brasileiro de Atuária, membro do Conselho Curador da PECAF e membro do Comitê de Risco da Brasilprev. Então, professor João Vinícius e professor César, fiquem à vontade aí para conduzir a palestra de vocês. E aí, no final, o tempo de perguntas e respostas, eu vou estar aqui para poder ajudar com o microfone para quem estiver presencial. E para quem estiver online, podem já colocando seus comentários aí no chat, e depois a gente vai repassando para os palestrantes, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês nesse evento de hoje. Excelente. Muito obrigado, professora Raquel, pela oportunidade da gente debater aqui com o público do Congresso, né? Então, majoritariamente, como a gente está comentando agora há pouco com o César, formado por profissionais mais da área contábil e menos atuários, embora a gente saiba que haja uma intersecção, uma interface muito relevante entre as duas ciências, né? E elas precisam ser realmente cada vez mais aproximadas. Então, queria dar minhas boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto pela internet como também presencialmente. Infelizmente, eu não pude estar presente aí com vocês na sala da congregação, porque eu estou aqui participando do Encontro Brasileiro de Finanças em Vitória. Estava ontem no Congresso, mas hoje tive de vir para cá para apresentar trabalhos. Então, eu queria, sem mais delongas, só para apresentar o professor César. Ele é um dos, além de ser diretor técnico da SUSEP, ele é professor, ele é acadêmico também, e possui diversos artigos publicados em revistas importantes na área de ciências atuariais no mundo. Tá? Então, é uma honra, um prazer, César, tê-lo conosco aqui para você falar um pouco dessas regras prudenciais, né, do mercado segurador. A gente sabe que a dinâmica dele é muito próxima do segmento bancário, e que vocês estão fazendo muitos esforços na SUSEP no sentido de modernizar o setor, a legislação vigente e a adoção dos instrumentos financeiros relevantes para a nossa área. Então, queria te dar boas-vindas e agradecer uma vez mais pela gentileza da participação. Eu queria passar a palavra para você e fica à vontade para compartilhar a tela e falar sobre os temas que serão abordados. Meu muito obrigado. Obrigado, professor João Vinícius. Obrigado pelo convite a esse importante congresso da USP de contabilidade, na verdade, importante na comunidade toda contábil. E cada dia mais a contabilidade atuária no mercado de seguros, previdências, resseguros estão interligados. Então, hoje, a gente estava até conversando um pouco antes da reunião e eu vejo isso muito na prática, os atuários estudando contabilidade, participando das tomadas de decisões contábeis nos IFRS, né, e no Brasil, CPCs, mais empregos para atuários muito devido às mudanças, à criação dos IFRS. A gente vê no mundo, não só no Brasil, o déficit que existe na profissão e também a expertise que os contadores tiveram ao longo do tempo, ganharam ao longo do tempo. Eu me formei no final de 99, né? E a gente fazia na graduação, eu fiz a FRJ, introdução à contabilidade de seguros, era
muito básico, a gente via a contabilidade muito básica, os lançamentos contábeis, mas hoje a contabilidade, eu brinco com meus contadores, né? A contadora da SUSEP, a contabilidade ficou muito difícil, ficou bastante complicada, tomada de decisões, leituras, pesquisas, e isso valoriza muito a profissão do contador e, claro, sempre trabalha no mercado de seguros também o contador, não é que tenha que conhecer, fazer os cálculos atuariais, mas tem que conhecer aonde o papel do atuário e aonde os cálculos atuariais podem levar a uma decisão da companhia e saber da abrangência, né? Um contador experiente, ele sabe, não sabe se vai dar 10 ou vai dar 5, mas ele sabe que vai dar entre 5 e 15. Qualquer coisa diferente disso foi um erro atuarial, ou não entendeu o que foi solicitado, não entendeu uma determinada nível de conversa. Então, sem mais aí para não demandar, e aí deixar mais para as perguntas, vou dividir aqui a tela. Então, vou falar aqui da regulação prudencial, seguros, previdências e resseguros. E a gente, no mercado brasileiro, mercado de seguros, existe também títulos de capitalização. É um pouco diferente, mas a parte contábil leva em conta, é específica, mas também é cuidada por nós e dada na universidade. Então, de agenda, vou passar uma visão geral, depois o modelo brasileiro, e a gente está adotando o CPC 48, o FRS 9, que é a gente no Brasil, né, o FRS para títulos financeiros, para operações financeiras. Então, a gente está com uma norma em consulta pública disponível no site da SUSEP para a sociedade civil opinar. Então, a regulação... César, Oi. só uma coisinha, eu acho que a tela não está passando. Eu não sei se você foi para o slide 2. Eu também disse que comentar também. Não está passando. Tem que primeiro compartilhar, projetar a tela, depois compartilhar já a projeção. Já. É agora, tá? Não, é melhor você interromper o compartilhamento, projetar... agora sim tá aí. Agora foi. Agora sim, perfeitamente. Obrigado. Tá, então eu falei da agenda e... deixa eu tentar jogar isso aqui para o lado, que também aparece às vezes. A regulação de seguros, ela é dividida em 3 pilares. E muito similar, como o João falou, o professor João falou, muito similar à regulação bancária. Por quê? Os bancos, eles fizeram acordos para regulação prudencial no mundo chamado Basileia, Basel, né? Aí teve o Basileia 1, o Basileia 2 e agora nós estamos no Basileia 3. E o mercado de seguros e previdência no mundo, como é atrelado ao mercado bancário, atrelado com riscos similares, não totalmente iguais, mas alguns riscos similares, como risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, similar, criou na Europa o Solvência 1 e agora o Solvência 2. Na verdade, a diferença do Basileia é que o Basileia, os países, eles são signatários, o Brasil é signatário de Basileia, e no mercado de seguros, na verdade, quem tem que seguir são as seguradoras, são as reguladoras e seguradoras do mercado europeu, da União Europeia. Mas como ficou uma regulação muito boa e atrelado à regulação de Basileia bancária, o mundo em geral tomou como referência. Então, a regulação é baseada em 3 pilares. Pilar quantitativo, que é o pilar 1,
O pilar qualitativo, que é quantitativo, é ativos, passivos, capital baseado em risco, patrimônio líquido ajustado. E qualitativo? Qualitativo, estrutura de gestão, governança, controles internos. O pilar 3 são os relatórios. Relatórios para o supervisor e também para a sociedade em geral. Então, todas as demonstrações financeiras e relatórios de transparência, de controles, devem ficar disponíveis para os interessados, notas explicativas, de maneira mais clara possível. Então, os 3 pilares, eles formam a base da boa regulação internacional de seguros, resseguros e previdência. Então, regulamentação, principal regulamentação, são uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é formado por órgãos do governo que regulamentam o setor de seguros, previdência e capitalização. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ele faz a Secretaria Executiva do CNSP e é o órgão executor da política traçada pelo CNSP. Para quem conhece o mercado bancário, é muito parecido com o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. O Conselho Monetário, ele regulamenta através de resoluções e o Banco Central complementa essas resoluções através de instruções e circulares, e acho que agora eles estão chamando de resolução Banco Central, mudou o nome. CVM também, existe CVM que cuida do mercado de capitais, existem resoluções do Conselho Monetário Nacional e instruções CVMs. No mercado de seguros é a mesma coisa. Existem resoluções do Conselho Nacional sobre os Seguros Privados, que na verdade também são propostas pela SUSEP. A SUSEP, o Conselho não tem atuários, contadores, economistas, ele tem conselheiros que votam a partir de uma circular, uma proposta de resolução construídas pelos atuários, economistas, engenheiros, bastante engenheiros e contadores da SUSEP. E no pilar 2, essas duas primeiras, pilar 1 e pilar 3, pilar quantitativo e de transparência, e o pilar de qualitativo, a gente deu agora em 2021, a gente deu uma robustecida na regulamentação para fazer face a todos os riscos. Então, cada vez mais é importante a análise dos riscos, a análise qualitativa dos riscos, complementando a quantitativa. A visão anterior era... A visão há 20 anos atrás é que da atuária, como eu falei da contabilidade, da atuária também era usar determinadas situações determinísticas, tábuas de mortalidade, e não considerar oscilações desses riscos. Depois a gente passou a fazer essa consideração, tratar de uma forma adequada qualitativamente, mas depois nós, entendendo tanto a regulamentação bancária, internacional e a academia também, que é muito importante, de qual também faço parte, eu hoje estou representando a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente entendeu que não basta fazer os cálculos, também basta a companhia tem que ser gerida de uma forma interligada. Todas as decisões têm que ser tomadas com base na gestão e controle de todos os riscos. Como eu falei, as principais fontes internacionais é o Solvência 2, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS, e os IFRS. Então, na parte contábil, aqui eu coloquei só os principais, mas todos os IFRS a gente acaba
todas. Muitos FRS a gente acaba adotando, então na nossa resolução a gente cita, mas não cita em FRS, cita em número de CPC, CPC 47, CPC é 0, então tem lá uma lista de CPCs que hoje o mercado de seguros tem que adotar. E aqui o 4 era o FRS de contratos de seguros, em vigor ainda, o 17 que vai substituir, o 9 é o de instrumentos financeiros, que a SUSEP, o Brasil, pretende adotar. Mas, como só temos um balanço na SUSEP, no mercado brasileiro, um balanço contábil, que depois a gente modifica esse balanço e transforma em um balanço de solvência. Qual é a função do órgão de regulador, de supervisão no mundo? Regulação e supervisão. É acompanhar a solvência, mas também acompanhar a comunicação com todos os stakeholders. E aí tem um problema nos balanços. O balanço contábil é diferente do balanço de solvência. Esse aqui é um balanço europeu de solvência, um balanço que o mundo tenta seguir. Então, existe as provisões técnicas, você vende um seguro de automóvel, a seguradora não pode usar o valor pago pelo cliente no momento zero. Ele tem que utilizar conforme a vigência do risco, né? As obrigações da sociedade seguradora vá reduzindo em função da vigência do risco. Então, ela vai ganhando, o que o segurado paga a gente chama de prêmio. Ela vai ganhando o prêmio e diminuindo o valor das provisões. A partir do momento que um sinistro é avisado, sinistro, para quem está, para os alunos que estão começando nessa área, quando ocorre um acidente, uma morte, um incêndio. Então, se esse evento é um evento coberto, a gente chama de sinistro. Então, a partir do momento da ocorrência do sinistro, a seguradora ela tem que provisionar a melhor estimativa. E mesmo antes desse sinistro ser avisado. Então, o atuário ele vai calcular, com base em todos os dados, se há sinistros avisados, ocorridos e ainda não avisados. Então, essas provisões elas são cobertas por ativos. Só que essas provisões elas são melhores estimativas e há oscilação nela. Tal qual a gente falou em risco de mercado, risco financeiro, o pagamento de um aviso de um sinistro, uma ocorrência de um sinistro, a quantidade de sinistro ocorrido pode variar em relação à média, a desvios padrões. Então, dependendo do número de desvios padrões, da cauda da distribuição de perda que a sociedade seguradora queira provisionar, a necessidade de capital aumenta. E, é claro, o capital já é uma obrigação do acionista, que está no patrimônio líquido da companhia. E aí, claro, tem ativos para fazer face a esse capital. Então, no modelo nacional, ele é adaptado sempre às melhores práticas internacionais, mas considerando as características dos produtos nacionais. Não é simplesmente adote, mas a gente pensa nos produtos e na hora de calcular os riscos, a gente estabelece fórmulas padrões, o órgão regulador definiu fórmulas padrões para cálculo dos capitais, desenvolvidos pelos atuários nacionais, atuários da SUSEP. E nós fomos avaliados pela Comunidade Europeia, né, pela União Europeia, que eles deram um selo para o mercado brasileiro, para a regra de solvência brasileiro de equivalência ao Solvência 2. A EIOPA é a SUSEP da Europa. Então, a SUSEP da Europa vem
de todos os países da Europa, né? Como se fosse o Banco Central Europeu. Existe o Banco Central Europeu, existe a EIOPA, que é European Insurance Operation Plans Authority. Aqueles cuidam também de fundos de pensão. Então, eles deram a chancela que facilita com que investidores estrangeiros enxerguem o Brasil como mercado maduro no que diz respeito à contabilidade e análise de solvência. Vou falar do pilar 1, que são requerimentos quantitativos, não vou entrar em muitos detalhes. Primeira parte são os ativos. Os ativos, eles são divididos em ativos que garantem as provisões técnicas. As provisões técnicas são provisionadas para garantir o pagamento de rendas, para garantir o pagamento de beneficiários, de sinistros, rendas de longo prazo, no caso de previdência. Então, a nossa lei fala que esses ativos garantidores, eles são carimbados, são registrados na SUSEP. E, na verdade, a SUSEP tem convênio com a B3, com as câmaras de registro, a gente recebe mensalmente, mas os ativos garantidores eles são carimbados. Esse ativo é garantidor de provisão, esse não é. E tem regras próprias de aplicação desses ativos, que é determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Então, vão ter regras de limites de modalidade, só pode aplicar X% em renda fixa, X% em renda variável. Então, e os demais ativos que não garantem a provisão, garantem o quê? Garantem todas as demais obrigações da companhia, todos os demais passivos da companhia e fazem face também ao patrimônio líquido e, lógico, a qualquer movimento de oscilação de risco, que dado a necessidade de capital baseado em risco. E aí quem determina essas regras é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Regras, elas são do Conselho Monetário Nacional, são mais rígidas, haja vista o controle. Previsões técnicas, os atuários calculam mensalmente, e é claro, dentro de uma movimentação de provisões tem vários lançamentos. Existe um elenco de contas. Quem tiver interesse, no site da SUSEP tem um manual de contabilidade, manual de provisão e um elenco de contas. E o manual de publicação, e modelo de publicação das demonstrações financeiras. Então, lá vai ter todos os movimentos, os nomes das provisões, os movimentos das provisões, ativo menos passivo, patrimônio líquido. Mas esse patrimônio líquido, há ativos que não são suficientemente adequados para arcar com compromissos causados por oscilação de riscos da companhia. Então, determinados ativos, depois eu vou falar um pouco sobre isso, são limados e aí, em cima disso, é calculado um patrimônio líquido ajustado. Esse patrimônio líquido ajustado, ele tem que ser maior que o requerimento de capital de solvência, que aí sim é calculado financeiramente / atuarialmente. Eu vou falar sobre isso. Então, existe um balanço contábil, onde o órgão regulador adota os CPCs, que vai ter a um lado o ativo, os passivos e o patrimônio líquido. Depois dessa demonstração financeira, é feito um ajuste econômico, um ajuste atuarial no balanço e é achado um patrimônio líquido ajustado para ser comparado com a necessidade de capital, como se fosse um balanço tirado do balanço contábil, um balanço de solvência. Isso é divulgado nas notas explicativas e em outros fóruns. Como eu falei,
os ativos, existe os ativos que garantem as provisões técnicas, eles têm que ser por conservadorismo mais seguros, não há possibilidade de operação com contrapartes. Contrapartes por exemplo, uma seguradora ela não pode comprar debênture do banco do mesmo grupo econômico. Então, isso é uma contraparte, são vedações. Todos os ativos têm que ser registrados ou depositados em depósitos centrais com conta individualizada, custodiado pela SUSEP. Há limite de aplicação por modalidade, existem algumas modalidades. São segregados os ativos na modalidade renda fixa, renda variável, imóveis, variação cambial e outros. Outros são, por exemplo, COI são outros, mas o imóveis é só fundos, né? Não pode imóvel mesmo físico, só fundos imobiliários. Então, tem limites para aplicação. Dentro dessas modalidades, tem lá os ativos que podem ser investidos. Por exemplo, a variação cambial, ativo no exterior. Pouquíssimos ativos podem ser investidos. Então, tem uma lista. Também há limite de alocação e concentração por emissor. Não pode estar alocado todo o ativo da companhia em determinado emissor, fora a União, né? Se a companhia quiser comprar só títulos públicos, ela pode. Mas fora a União, ela tem um limite do ativo dela por emissor e também limite por emissor. Por exemplo, num lançamento de uma debênture, ela não pode ter um percentual maior que X, para não ficar ela sendo toda dona de um determinado papel. E aí também tem os fundos de investimento exclusivos utilizados no PI e VGBL. As principais provisões são provisões que os contadores das companhias conhecem muito bem, participam dos lançamentos, não calculam, mas participam das discussões técnicas de quando vai ser a reconhecer uma receita, reconhecer uma despesa. Então, o reconhecimento de receita e despesa, ele interfere no cálculo das provisões. Então, os contadores, eles sempre estão discutindo toda essa dinâmica. Então, a provisão de prêmios não ganhos, provisão de prêmios são guardados, que eu expliquei. A partir do momento que o sinistro é avisado, existe a provisão do sinistro liquidar. Também há a possibilidade, a obrigação do atuário estimar quais são os sinistros, quais são os eventos que já ocorreram, mas ainda não foram avisados para a seguradora. Porque, por exemplo, uma pessoa falece, demora a ser avisado. Há um dano elétrico, demora a ser avisado. Grandes sinistros também. Seguros de responsabilidade civil, mais ainda. Então, com base em um banco de dados, se calcula a quantidade de sinistros que ainda não ocorreram, a quantidade, né, mais importante ainda o valor, a quantidade de sinistros que ocorreram e ainda não foram avisados. E as provisões matemáticas são provisões ligadas mais a produtos que pagam renda, seja ele produtos de previdência ou produtos de seguros. Então, antes de começar a conceder a renda, a gente chama de provisão matemática de benefícios a conceder. Depois, vamos fazer um exemplo prático. A partir do momento que uma pessoa está pagando e não está aposentada, existe uma provisão matemática de benefícios a conceder. No momento que ocorre a aposentadoria, aquele dinheiro aquele ativo que faz face à provisão matemática de benefícios a conceder, a provisão de benefícios a conceder é baixada automaticamente e é constituída a provisão matemática de benefícios concedidos pelo mesmo valor. Então, há uma série de lançamentos contábeis para tirar e sem passar no resultado, né? Porque se passar no resultado, então essa mesma coisa entre a provisão de sinistros não avisados e avisados. A partir do momento que é avisado, é baixado do não avisados e baixa do não avisados e automaticamente constitui a dos avisados, que é sinistro a liquidar. E
em função do IFRS 4, foi criado há alguns anos, tipo 10 anos atrás, não sei, não me lembro exatamente, um teste chamado teste de adequação de passivos, que 6 meses companhias têm que testar com premissas financeiras e atuariais consistentes se os passivos estão bem constituídos. Não estando constituídos pelo valor igual ao valor presente estimado dos compromissos futuros das sociedades seguradoras com segurados e beneficiários, essa diferença é constituída essa provisão complementar de cobertura. O nome ficou feio, que foi há 10 anos atrás, e era no Rio, né? Então a gente não tinha muito conhecimento do PCC, ficou PCC mesmo. Agora, para trocar, dá um trabalho muito grande e a gente não vai dar essa moral. Ficar PCC. Então, falei um pouco dessa PCC, e ela vem de uma norma contábil, então uma decisão atuarial, uma avaliação atuarial das provisões vem a partir de uma norma padrão contábil internacional. Então, imagina quando saiu essa norma, a gente tendo que ler e entender o que queria se falar. Como eu falei já, o patrimônio líquido ajustado, a partir do momento que temos um demonstrativo, agora analisamos a solvência da companhia comparando provisão com ativo garantidor da provisão, carimbado, como eu falei, já é uma análise de solvência, mas está no balanço isso, está diretamente lá no balanço. Agora, off-balance, nas notas explicativas e nos todos os relatórios que são nos encaminhados para a SUSEP, a gente tem que analisar se o patrimônio líquido dos acionistas é suficiente para arcar com os riscos, com a oscilação dos riscos provenientes do mercado de seguros e também, claro, do mercado financeiro que vai impactar o mercado de seguro. Então, o primeiro ponto é calcular o patrimônio líquido. Só que eu tenho que fazer, em cima desse patrimônio líquido, descartar alguns ativos que não são suficientemente adequados para arcar com compromissos futuros. Ativos diferidos, participações societárias em outras sociedades financeiras. Por quê? Porque senão estaria garantindo 2 vezes a solvência da outra sociedade financeira e da seguradora. Então, a gente deduz despesas antecipadas. Então, tem um rol ali, joias, etc. Tem um rol de ativos que são excluídos, imóveis. Depois, uns ajustes econômicos, porque aqui a gente ainda está com valor contábil. Eu quero o valor econômico. Para quê? Para analisar a solvência. Como eu falei, na Europa, por exemplo, existem 2 balanços. O balanço de solvência, o balanço econômico, que é baseado no Solvência 2, e o balanço IFRS, que é o balanço contábil. Tem uma visão de solvência ali dentro, mas é outra. Não está baseado no valor presente de compromisso, no valor econômico de todos os ativos, no valor econômico de todos os passivos. Então, agora a gente faz esse ajuste no PLA para considerar economicamente quanto vale. Então, a gente pega os ativos que mantidos até o vencimento e marcado como custo amortizado e verifica qual é os atuários, os contadores da companhia, verifica qual é o valor de mercado, e essa diferença, sendo positiva ou negativa, faz o ajuste contábil. As provisões eles podem ser constituídas com valor maior que a realidade. Eu comentei, se for menor que a realidade, constitui um PCC, mas eu posso fazer uma avaliação e falar, na verdade, eu estou constituindo mais do que eu preciso, porque o meu contrato dizia que eu tinha que usar uma taxa de juros XYZ, uma tábua XYZ, e a seguradora está guardando mais dinheiro. Se ela guarda mais dinheiro do que ela precisa, na verdade, eu posso somar essa diferença no patrimônio dela,
porque no momento de qualquer dificuldade, ela tem esse dinheiro. E depois disso, do que sobra esse patrimônio líquido ajustado, há também uma análise de qualidade para a cobertura desse capital mínimo requerido. Então, a gente divide em função do que sobrou por qualidades e diz, esse ativo, esse PLA, tem qualidade 1. Qualidade 1 pode até 50% da necessidade de capital, quer dizer, mais do que pode cobrir com tudo, mas até 50%, no mínimo 50% da necessidade de capital tem que ser coberto com o nível 1. E o nível 3, no máximo 15%. O nível 3, sabe, só para vocês terem uma ideia o que é, nível 3 são créditos tributários, que na verdade é complicado a utilização ao final, se tiver lucro só, mas ele está dentro do patrimônio líquido, do ativo. Então, a gente tem um limite pequeno para fazer face à cobertura. Pode ser uma seguradora está entupida de crédito tributário no ativo dela. Ela pode não estar solvente, porque a gente só permite que 15% da necessidade de capital seja coberta por esse valor. E um passivo da companhia, a companhia pode lançar debêntures subordinadas que está no passivo, só que essa debênture, a seguradora pode não fazer face a essa debênture se ela tiver problema de solvência, porque ela é subordinada. Se ela está com problema de solvência, aquele passivo ele zera, porque ele não precisa pagar. Se ele não precisa pagar, eu somo no PLA, mas também é um ativo que é uma não necessidade de pagamento, não é uma geração de caixa, não vai gerar uma geração de caixa. Então, também é nível 3. Aí já expliquei, são os fluxos, como a gente vai diminuindo, até que no final a gente tem um PLA que seja compatível com, tem que ser maior que o capital mínimo requerido, senão a seguradora vai ter que apresentar um plano de adequação, e se for menor que 30%, ela entra em regime especial, ela pode entrar em direção fiscal. O capital, então, é um colchão. É um colchão para capital requerido, ele é um colchão para fazer face a essas perdas, a esses choques. No primeiro momento, quando a companhia ela começa a operar, ela ainda não tem riscos. Então, o valor do capital mínimo requerido é o capital base, o dinheiro que os acionistas têm que ter para abrir a companhia. Então, por exemplo, para abrir uma companhia de seguros e operar em todos os estados da federação, precisa de 15 milhões de reais. Então, os acionistas eles vão dar a entrada, vão pedir, vão entrar com 15 milhões. Esse capital base é 15 milhões. Para um ressegurador, operar são 60. Então, tem uma série de regras. Depois que começa a operar, tem os riscos. E aí é calculado o capital de risco. Então, o capital requerido é o maior sempre entre o base e o capital de risco. O capital de risco, a parte operacional, risco operacional é muito similar ao mercado bancário. Risco de crédito também similar, mas tem suas diferenças lá em função das operações de seguros. Risco de mercado também é similar, mas tem suas diferenças. Mas um risco novo é o risco de subscrição. Risco de subscrição é um risco misturado de má precificação e mau provisionamento. Então, a gente chama que aí é totalmente atuarial, que só existe no mercado de seguros e previdência. Aqui os valores, que eu já falei um pouco. Então, o risco de subscrição, ele é dividido, tem cálculos distintos, fórmulas segregadas para seguros de danos, seguros de vida e previdência, resseguros e planos de capitalização, título de capitalização. E aí, claro, tem uma matriz que agrega esses riscos, mas no final a gente tem o capital de risco, que o maior entre o capital de risco e o capital base é o capital mínimo requerido, que eu vou comparar com o patrimônio líquido ajustado, que é o ativo menos passivo, para fazer os ajustes.
Isso vai estar no off-balance. O SUSEP vai enxergar, vai ter que ter o relatório, auditoria atuarial em cima desses cálculos. É claro que, como está na nota explicativa, acaba que o auditor contábil também vai assinar a nota explicativa, ele vai ter que, de alguma forma, olhar ou acreditar no auditor atuário da companhia, mas, como no caso das provisões também, mesma coisa, né? O auditor contábil ali está no balanço mesmo, ele está assinando o valor das provisões também. O contador da companhia assina o valor das provisões. Então, tem uma ligação muito forte numa companhia de seguros entre o contador e o atuário. O diretor, existe a figura do atuário responsável pela companhia, que assina o balanço, e tem o contador responsável pela companhia, que assina o balanço também. Requisitos qualitativos, desculpa pelo horário aqui, auditorias externas, tem, como eu falei, tem a contábil e tem a atuarial, sistema de controles internos, estrutura de gestão de risco. Aí, dentro da estrutura de gestão de risco, tem que ter uma política de gestão de risco, que dentro da política tem política de subscrição, política de investimento, política de liquidez, política de ALM, e a gente está inserindo agora uma política de resseguro, que a gente está chamando de política de transferência de risco, porque é muito importante que, dentro da gestão do risco, tem uma política também. A LM é a gestão de ativos e passivos ao mesmo tempo, tá? Existe o resseguro, ele vai fazer... Toda a gestão do risco é baseada no resseguro. É proporcional e compatível com a operação. Também temos, dentro da estrutura de gestão de risco, a sustentabilidade, o ESG, né? Riscos ambientais, sociais e de governanças, riscos cibernéticos, auditoria interna, e está no plano de regulação, está no site do órgão regulador, o estudo sobre o ORSA, que é regras para a companhia avaliar seus próprios riscos. Então, não só ela tem que ter todas essas políticas, mas ela vai ter que avaliar todas essas políticas quantitativamente. Qualitativamente, quantitativamente, fazendo uma Enterprise Risk Management. Toda tomada de decisão tem que estar interligada e tem que ser baseada em risco. E assim, e não era, não é. Muitas vezes é para gerar retorno de curto prazo, coloca o risco para dentro e gera o retorno de curto prazo. Mas, na verdade, numa sociedade seguradora, numa entidade de previdência, tem que se pensar em todos os riscos, todas as políticas de gestão atrelada ao resultado da companhia. E aí, o que vocês conhecem muito bem, demonstrações financeiras, tem uma série de demonstrações, o formulário de informação periódica que as companhias encaminham para a SUSEP mensalmente, e aí no site da SUSEP tem várias informações, tem o balanço de todas as companhias, e a gente também está agora pedindo para ter um sistema de registro de apólice por apólice, mas está começando, e Open Insurance, vocês devem ter visto várias propagandas na televisão de Open Bank, você poder transferir sua conta de um banco para o outro, transferir seu dado. A gente também está fazendo essa parte de transparência através do Open Insurance. Agora, entrando mais nas alterações normativas de consulta pública, o órgão regulador quer adotar o IFRS 9 no Brasil, CPC 48. Como é que começou essa... Eu falei 10 anos atrás, mas tem até mais, né? No mundo. O IFRS 4, que é de contrato de seguro, saiu em 2004, com vigência em 2005. Mas no Brasil deve ter sido em 2011, por aí. Então, foi uma mudança, mas não foi uma mudança tão grande. Foi legal, a gente somou alguns conceitos que estavam no IFRS para as regras de capital, para as regras de solvência também. Em 2014, foi emitido o IFRS 9, de instrumentos financeiros, e 2017, de contratos de seguro. Internacionalmente, o IFRS 9 entraria em vigor
em 2018 e o 17 em 1º de janeiro de 2023, mas para as sociedades seguradoras que optem em entrar no mesmo momento, porque o ativo influencia o passivo, poderia entrar em 2023. E no Brasil, como é que funciona? No Brasil, a gente está querendo adotar o 9 a partir de 1º de janeiro de 2024. Ah, mas no mundo é 23. No mundo é 23, mas a gente tem... O que acontece? A CVM já adota todos os CPCs. Então, quem tem ações em bolsa vai ter um balanço para o regulador e um balanço para a CVM. No caso, só o IRB que tem ações de bolsa. Mas tem grupos que publicam consolidado em bolsa. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Então, eles têm que fazer o IFRS, já de 2023, tem que fazer seu balanço IFRS 9 e 17 no momento de consolidar esses balanços. Mas se a gente for ver, o Banco Central também vai entrar com o IFRS 9 só em 2018, 2024. Então, a SUSEP no 9 não está atrasada nesse contexto. As mudanças no 9 é classificação e mensuração de ativos financeiros, que para mim é muito boa. Eu vou falar um pouco sobre isso. Redução do valor recuperável, então, é essência fundamental, porque também vou falar, mas de maneira errada. E mudanças na contabilidade, head account. Para o mercado de seguros muda muito pouco. Então, o mercado de seguros, a norma que está em consulta pública para a adoção de cara, ela fala, adote o FRS, é o CPC 48. Aí, dentro disso, tem que fazer alguns ajustes, tem que explicar algumas coisas. Então, E também, porque o IFRS 48 influencia no ativo, mas não influencia nas provisões, já o 17 influencia nas provisões, e como eu falei, existe um casamento entre os dois na hora de lançar os resultados. Seria importante que a gente considerasse algumas coisas do 17 já agora. Senão, o que a gente pegou, então, alguns conceitos do 17, o mercado brasileiro está discutindo alguns conceitos do 17 já para lançar no balanço já a partir de 1º de janeiro de 2024. Não está se adotando no 17, mas conceitos bem atuarialmente, contabilmente interessantes, que não são, que a gente olha e fala, pô, legal, muito bom essa ideia. A gente adota, a gente já vem adotando para quê? Para que o depara do balanço SUSEP Gap e o IFRS, o balanço IFRS seja o menor possível. Claro que vai existir um trabalho longo, como o do US Gap o americano não vai adotar o IFRS. Ele até acho que permite, tem uma regra de permitir, mas uma seguradora faz o US Gap. Também não adota Solvência 2. Então, tem todo europeu que trabalha lá, ele vai ter que fazer os dois. Ou qualquer outra nacionalidade. Então o depara tem que ser feito de uma maneira razoável. Classificação dos ativos, com base no CPC 38, era só pela intenção. Então, mantidos até o vencimento, disponível para a venda e negociação. Agora, existe um teste, e aí, dependendo, vou falar um pouco desse teste, aí se o ativo pagar, se o instrumento financeiro pagar juros e principal, é classificado de uma forma, mas também o mais legal é que fica muito claro que depende do modelo de negócio. Então, pode ser mensuração subsequente ao custo amortizado. Custo amortizado é na curva do ativo. Ou mensurados a valor justo, que é o valor do papel, mas com a diferença entre a curva e o valor do papel indo para outros resultados abrangentes. Que isso amortiza a flutuação dos resultados da companhia.
muito importante para o mercado segurador, que chiava demais disso. E aí, em função da mudança que a gente fez, que eu vou explicar, elas vão passar a usar, deveriam passar a classificar muita coisa como mensurados a valor justo por meio do hora. E o outro, que é simplesmente vai a resultado, é valor justo por meio de resultado. Como é que é esse César, teste? desculpa, só uma coisinha, você tem mais Oi, 2 minutos, tá? Porque o pessoal do Congresso tá me tá apertando bom, com o horário aqui, tá bom? tá bom. Então, vou falar um pouco do teste, só o teste, eu vou fazer um link do teste. Então, o teste, qual a importância do custo amortizado? Depende do modelo de negócio. Se a seguradora ela só paga, está pagando renda, ela tem um ativo só para coletar fluxos de caixa. Então, ela pode, no ativo dela, classificar como custo amortizado. Mas se a seguradora, de alguma forma, negocia esse ativo, e ela pode fazer a opção de jogar no hora ou no valor justo por meio de resultado. É interessante jogar no valor justo por meio de resultado, por quê? Porque a variação da provisão a gente está mudando também. A variação da provisão, quando há uma sobra de provisão, uma necessidade de constituição de provisão a mais, essa necessidade pode ser em função do problema de juros, que normalmente é. Então, se a seguradora constitui uma provisão e essa constituição da provisão, a parte referente a juros, a volatilidade da taxa de juros, ela pode colocar também no hora, automaticamente ativo e passivo vão andar em paralelo. Então, essa mudança no CPC 48 fez com que a gente olhasse o CPC 50, que é do FRS 17, e falasse, vamos consertar um problema de 10, 15 anos no mercado nacional, no passivo nacional, vamos acabar com uma coisa que só existia no Brasil, que era o mais-valia, e vamos lançar qualquer resultado de provisão a mais que a companhia tem que constituir. Se ela joga no hora, automaticamente, se o ativo está casado com o passivo, se ela tem uma política de liquidez, uma política de gerenciamento de ativos e passivos correta, automaticamente vai casar, vai ficar no outro resultados abrangente. No momento que aqueles contratos vão acabando, ela joga no resultado. Então, também o teste de equação de passivo do FRS 4, a gente atualizou ele para que os resultados fiquem mais parecidos com o CPC 50 ou FRS 17. Então, por quê? A gente gostou muito de algumas coisas do 17 e adotou dentro do 4 sem adotar o 17. Mas por quê? Por que não se adota o 17? Porque o 17 muda muito o mercado, a contabilização de seguros. Então, para adotar o 17 na cabeça, a gente teria que ter um balanço de contábil e um balanço de solvência. Isso, no momento atual, é complicado fazer custos para as companhias de seguros, custos para o órgão regulador, e eu acho que até uma deficiência o número de profissionais internos e externos para fazer esse tipo de trabalho em todas as sociedades seguradoras. Mas a ideia é que, na adoção do FRS 9, a gente já deu uma transformadinha no 4 com coisas boas que veio do 17, que no momento que torne o SUSEP Gap tanto similar ao Solvência 2, que é o balanço de solvência europeu, tanto similar com o FRS 17. E cada vez a SUSEP pretende adotar um pouquinho mais e caminhando um pouquinho mais nessa direção. Então, obrigado, estou aqui disponível para as perguntas, se houver tempo ainda. Desculpa ter alongado. E vou te tirar aqui o... Eu acho que eu tenho que... Compartilhamento, pausar? Na verdade, é só dar um stop sharing aí do botão vermelho que deve estar na tua tela, na parte de cima. Então, tá.
Eu queria agradecer enormemente, César, a palestra claríssima que você trouxe para a gente, não apenas didática, mas com grande profundidade a respeito do estado atual, de como é que o regulador está olhando para essas questões do FRS 9 e principalmente com a sua interface com o 17, porque o professor Jorge, obrigado Jorge pela participação também, fez uma manifestação aqui que é uma preocupação, acho que de todo mundo que está ligado direto ou indiretamente com o setor de seguros, que é a questão da adoção do IFRS 17, como você bem comentou agora, deve mudar bastante coisa na contabilização, acompanhamento e gerenciamento das provisões técnicas, né? Porque precisa incorporar nos balanços os riscos que até então estavam ocultos. Então, e até onde eu entendi da sua fala, quer dizer, não será feita uma full adoption da 17, né? Não Ela será feito nesse momento. A gente vai, como agora a gente já viu alguma coisa de grupamento, achou interessante a figura do grupamentos do FRS 17 de risco, pela característica dos riscos, pelo gerenciamento, já trouxe essa opção para as sociedades seguradoras, a parte do... outro ponto que agora eu esqueci, mas com o tempo, por exemplo, vamos segregar dentro da provisão o que é CSM, que é o lucro. Hoje está lá dentro, mas só que os stakeholders não conseguem enxergar. Nem a própria sociedade seguradora, de repente, consegue enxergar. Ela vê de uma forma global. Seria importante a gente segregar, deixar para os stakeholders, a provisão é 100, mas desses 100, 90 é compromisso seguro, 10 é lucro. Está lá dentro hoje. Só que a gente não enxerga. Será que no momento futuro a gente precisaria enxergar? São discussões. O full adoption é muito difícil, porque muda o conceito de... Muita coisa hoje que está no nosso ativo vai para o passivo. Cara, é uma mudança mental muito grande. Concordo plenamente. E eu acho que essa é uma avenida que a gente vai poder... Se eu fizer isso, primeiro, a minha supervisão me mata. Exato. Segundo, as sociedades seguradoras me matam. Então, as coisas têm que ser no tempo. E é difícil na FR 17, né? Não é uma coisa fácil, não. Não, extremamente complexa, e eu acho que isso serve de alerta aqui para todo mundo que está acompanhando aqui, dá uma olhada. Dá muito projeto final aí para os alunos que estão aí. Pô, muito projeto final, muita tese de mestrado. Exato, tem uma avenida de possibilidades de exploração acadêmica para poder subsidiar. E muito emprego. Se a gente vocês forem no LinkedIn, vocês vão ver lá, fora do país, com conhecimento de FRS 17, conhecimento de FRS 17. No Brasil também. Outro dia eu vi lá, a maior ressegurador nacional pedindo vaga de atuário com conhecimento de FRS 17. Começou a bater no pescoço a necessidade de... tá, vou contratar uma mentalidade. Tá bom, eu contrato uma consultoria, mas, pô, quem vai fazer o deparo com a consultoria? Quem vai sentar com a consultoria e falar, meu produto é assim, como é que eu gerencio esses produtos? Gerencio junto, separado. Se você errar aqui, o resultado é totalmente diferente, hein? Então, assim, é uma responsabilidade tão grande para o atuário e para o contador que eles têm que envolver a diretoria, até o conselho de administração em alguma determinada tomada de decisão, porque muda muito o resultado. Exatamente. Então, pessoal, eu queria agradecer muito, enormemente a presença do professor César aqui para conversar conosco sobre esse tema que é da mais alta relevância para a indústria de seguros, tanto sobre a perspectiva prática e também sobre essas avenidas de pesquisa. Eu acho que é fundamental que todo mundo tenha conhecimento de que esse gap existe e isso realmente precisa ser explorado, porque, como o César acabou de dizer, quer dizer, tem um problema aqui de assimetria de informação entre as exigências, as práticas e principalmente com essa consolidação. Às vezes as próprias matrizes das seguradoras de sotaque, elas estão exigindo isso das filiais subsidiárias brasileiras. E como fazer? Precisa ser tratado, né? Mas então eu fiquei muito feliz também de ser convidado, feliz que você comentou sobre a quantidade de atuários que vocês estão formando, com a quantidade de contadores que estão interessados nas matérias de atuária, me deixou bastante feliz. Só para você saber, César, tem 10 pessoas na sala presenciais e mais muito 74 legal. Aqui conosco, tá bom? Então, para você ver o tamanho da importância e o interesse que esse assunto... Mas para o nosso mercado, esse 84 para uma matéria é bastante gente.
E Técnica como essa. acreditem, vocês têm que ser diferenciado. Aluno, eu falo para os meus alunos, na nossa época, bastava se formar. Na minha época, em 2000, bombou o emprego de atuário, só tinha faculdade. Não tinha USP, faculdade pública, só tinha a do Rio Grande do Sul, a UFRJ e do Ceará. Era só sair da faculdade. Se você escolhesse para onde você quer, quero ficar no Rio. Eu quis ficar no Rio. Muitos amigos foram para São Paulo. Agora, você tem que ser diferente. Tem que saber FRS, tem que saber programar. Depois de um tempo, você não esquece como programar. Depois de 20 anos, já vira gerente, já tem quem faça. Mas atuário novo, tem que meter a mão. Exatamente, é o que a gente sempre diz para os nossos alunos. Mão na massa, é porque isso afeta o futuro dessas pessoas. Então, pessoal, Tá super bom. obrigado. Obrigado. César, uma vez mais, um abraço para você. Pessoal, todo mundo que acompanhou essa palestra aqui, excelente que a gente teve hoje à tarde do César, muito obrigado pelo prestígio da audiência. Então, um abraço para vocês Obrigado, todos. desculpa se eu falei muito aí, é que eu gosto Imagina, muito de foi falar um com os prazer. alunos. Adoro falar para aluno. Um abraço. Abraço, meu caro. Tchau, Tchau. tchau.